É um privilégio poder estar diante de vocês aqui hoje. Para ser sincero, eu tô um pouco nervoso, mas por favor não ligue para isso. Eu percebi que sermões mudam vidas. Eu preguei um sermão aqui em janeiro do ano passado e a minha vida mudou. E geralmente quando um pregador prega, ele espera mudar a vida da congregação, mas foi a minha vida que mudou depois daquele sermão. Então, o nosso sermão de hoje é intitulado de Ontem, Hoje e Amanhã. E para aqueles que estão nos assistindo pela internet, bem-vindos. A apresentação de PowerPoint desse sermão está no site da Igreja de Village, villagesda.org/liberty. E se você baixar a página, tem 2 botões de download e um deles é para baixar essa apresentação aqui. E também tem alguns documentos que eu faço referência nesse sermão e eu acho que todo mundo devia ler porque ele apela aos cristãos da América. É um documento muito poderoso. Mas o nosso sermão de hoje é chamado Ontem, Hoje e Amanhã. E eu vou simplesmente refletir sobre o fato de que a história, ela se repete. E nós estamos fadados a repetir as falhas e erros da história se nós não tomarmos um pouco de tempo para estudá-la. Porque a humanidade, ela não muda. A condição humana não mudou muito nos últimos 6.000 anos. Além de ter piorado moralmente falando, eu não acho que nós estejamos melhorando como raça humana. Ao crescer, a minha filha gostava de assistir a série chamada A Estrada para Avonlea. E se vocês já assistiram essa série que tem a Anna Green Gables, a história se passa na província de Prince Edward Island, no Canadá, em 1880, 90 e 1900. E nas séries você percebe que as pessoas mais jovens sempre estão empolgadas com as tecnologias mais recentes, o telégrafo, o telefone, o motor a vapor, banheiros dentro de casa, os avanços da medicina, etc. E quem assiste a série sabe que 1914 está perto de chegar. E com a tecnologia sempre avançando, isso não nos torna moralmente melhores, só quer dizer que nós podemos matar de um jeito mais eficiente. E conforme você assiste a série, sabendo o que vai acontecer com aqueles jovens, um deles se alistou na Marinha Britânica e o começo das hostilidades foi em 1914, você percebe que todo o otimismo deles a respeito da condição humana e os avanços da tecnologia não vão se desdobrar da maneira que eles esperavam. Então, o nosso sermão hoje se chama Ontem, Hoje e Amanhã. E eu pesquisei bastante para fazer esse sermão. Eu li esse livro aqui chamado Colheita de Amargura, Harvest of Sorrow. É uma história fascinante publicada pela editora da Universidade de Oxford. E ele fala sobre o que aconteceu no Holodomor na Ucrânia, o genocídio da fome dos ucranianos de 1929 a 32. E quando meu filho veio para casa durante o Natal, eu li o livro chamado O Grande Terror, escrito pelo mesmo autor sobre o que Stalin fez ao povo soviético de 1937 a 39, onde ele eliminou milhões de pessoas do seu próprio povo. Eu também li a biografia de Stalin, que é uma história fascinante. E eu encorajo que vocês gastem um tempo estudando história, porque daí vocês podem entender o que está acontecendo hoje em dia. A tentativa de eliminar e tentar apagar a história de uma nação é meramente a tentativa de tentar prepará-la para um sistema de totalitarismo no futuro. Quando as pessoas não sabem quem são, de onde vieram, elas estão muito mais abertas para a sugestão e imposição do mal. Então eu convido que vocês inclinem suas frontes e nós vamos abrir com uma palavra de oração. Amado Pai no céu, nós estamos muito gratos pela liberdade que nós temos e porque podemos passar esse sábado juntos. Pai, eu te agradeço por tu ter nos guiado durante essa pandemia. Eu te agradeço pelo dom da vida, saúde e força. Obrigado por, de fato, nós podemos arrazoar juntos. E eu oro, Deus, para que, ao compartilharmos esses momentos aqui hoje de manhã, eu oro para que o Teu Espírito nos toque. Eu oro para que nós não apenas cresçamos em conhecimento, porque ele é apenas um símbolo que soa, mas para que nós cresçamos em amor para com os nossos irmãos e irmãs e uns aos outros. Nos abençoe com o poder do Teu Espírito Santo e que os anjos guardem esse lugar. Fale através de mim, é a minha humilde oração, em nome de Jesus eu peço. Amém. Quando você pensa no céu, a maioria das pessoas gostaria de ir para o céu. Eu ainda estou para conhecer alguém que acredita no conceito do céu, mas não quer ir para o céu. É uma coisa marcante nas Escrituras que tem um verso muito famoso, Apocalipse 12, verso 7, que diz: E houve o que no céu?
Houve batalha. E isso é como que uma nota dissoante que houve batalha no céu. Nós não gostamos da ideia de que tenha guerra no céu. Nós meio que gostamos que essa guerra esteja no passado. Sabe, o início do grande conflito, quando Satanás desafia Deus. Mas a ideia que houve guerra no céu meio que choca o nosso pensamento. As palavras que o apóstolo João usa ali, ele diz kai egeneto polemos. Polemos, é daí que vem a palavra polêmica. Essa palavra que foi traduzida como batalha no céu é a mesma palavra que nós usamos quando dizemos polêmica. E a polêmica não necessariamente é uma batalha física, mas ela é uma luta de ideias. Então nós poderíamos dizer que o que aconteceu naquela batalha pode não ter sido uma batalha física, mas sim uma guerra de ideias, uma batalha de ideias com relação à natureza da verdade. Porque o próprio Deus é verdade. Jesus é a verdade. O trono dele é baseado na verdade. Portanto, essa batalha no céu gira em torno do caráter de Deus. Foi uma batalha ideológica. E eu tô cônscio do fato de que é 12:42 já. Então eu faço um apelo humilde. Aqueles que prepararam uma refeição tão boa para nós, por favor, tenham paciência conosco hoje de manhã. É pelos seguintes tópicos que nós vamos passar hoje: introdução, ontem, hoje, amanhã e as conclusões. Um dos meus autores favoritos é o Solzhenitsyn, e ele disse o seguinte ao refletir sobre a natureza das ideologias. Para fazer o mal, o ser humano deve primeiramente acreditar que o que está fazendo é bom, ou então que é um ato bem pensado em conformidade com a lei natural. Isso é uma ideologia. É isso que dá à prática do mal a justificativa muito procurada e dá ao malfeitor a firmeza e determinação necessárias. Essa é a teoria social que ajuda a fazer com que os seus atos se pareçam bons em vez de maus, aos olhos dele e aos olhos dos outros, de modo que ele não ouvirá censuras e reprovações, mas aceitará elogios e honrarias. A ideologia justifica o mal. E se a sua ideologia ou seu sistema de ideia é desprovido das escrituras, então você vai envolver-se com o mal. Porque a ideologia, ela requer e justifica o mal aos olhos da pessoa que a pratica. A ideologia justifica o mal aos olhos do malfeitor. Ela silencia as dúvidas dessa pessoa e te faz receber aplausos das pessoas que compartilham da sua mesma ideologia. E a percepção essencial do Solzhenitsyn aqui é que a ideologia fortifica a vontade de fazer o mal e ela silencia a consciência para o agressor poder praticar mais mal ainda. Ela auto-justifica o malfeitor. Então, no tópico ontem, nós vamos olhar para ideologias e o sofrimento que elas causaram, e depois a ideologia em vigência hoje, e nós olharemos profeticamente para aquilo que nós sabemos que vai acontecer antes de Jesus voltar. Porque tem 3 ideologias separadas, mesmo assim conectadas, que estão acontecendo ao nosso redor. O que aconteceu ontem? Eu vou voltar no tempo uns 90 anos. Eu quero que nós voltemos para 90 anos atrás, para a União Soviética. Em 1932 e 1933, milhões e milhões de pessoas morreram por uma fome causada artificialmente, que se estendeu desde a Ucrânia, passando pelo norte do Cáucaso, até o Cazaquistão na Ásia Central. Aqueles que sobreviveram não tinham nem forças para enterrar as vítimas. Muitas pessoas simplesmente deitaram nas suas casas, nos seus vilarejos, e esperaram a morte chegar. A história da viúva de Sarepta, que disse, essa é a minha última refeição, eu vou comer e depois morrer, se repetiu literalmente em milhões de lares ao redor da União Soviética. Essas vítimas eram supervisionadas por esquadrões bem alimentados de oficiais do Partido Comunista. Isso foi o clímax do que Stalin chamou de revolução vinda de cima, na qual aproximadamente 50 milhões de pessoas pereceram. Talvez esse foi o maior crime da história humana. Existia uma piada na ex-União Soviética que dizia, quem que foi Hitler? Ah, ele foi um ditadorzinho aí na época de Stalin. Então Adolf Hitler pode ter matado seus milhões, mas Stalin matou suas dezenas de milhões. Então, por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Bem, depois da Revolução dos Bolcheviques em 1917, Lenin e depois o Stalin passaram a ver os camponeses da Rússia e da União Soviética com suspeita e como que com um desdém ideológico. A maioria dos camponeses eram ortodoxos, eles não aceitaram a ideologia ateísta. O foco do Stalin e do Lenin estava nas fábricas e nos trabalhadores nas cidades. E eles tinham pouco entendimento de como o setor agrícola na verdade funcionava. Logo, toda a estratégia soviética, o plano de 5 anos, o novo plano econômico, o grande salto adiante, todos esses, foram tentativas de fazer a realidade se ajustar à ideologia. E mais cedo ou mais tarde, quando a realidade é forçada a respeitar uma ideologia, essa realidade vai ser mais uma vez ser exercida.
É tipo alguém que fede, não importa o quanto ele tente disfarçar, uma hora dá pra perceber. Então a realidade sempre vai triunfar sobre a ideologia. E Stalin não conseguiu fazer o setor agrícola se conformar com essa ideologia socialista. Então ele decidiu que iria nacionalizar ou fazer com que o Estado fosse dono de toda a produção alimentícia dentro da União Soviética. Ele queria garantir o suprimento de grãos para as cidades e também ele queria esmagar a cultura nacional ucraniana. E por que isso era importante? Porque a Ucrânia na época, assim como hoje em dia, era como que o celeiro do mundo. E nós vivemos graças a uma camada de 10 centímetros de solo fértil. Se você tirar essa camada de solo fértil, a humanidade já era. Dizem que por volta de 25% dessa camada de solo fértil está dentro das fronteiras da Ucrânia. É uma parte muito, muito valiosa do planeta Terra. Então, como o Lenin e depois Stalin fizeram esse processo? Bem, eles reacenderam o espírito revolucionário de guerra e eles inventaram uma classe de inimigos chamadas de os kulaks. Agora, o conceito do que era um kulak era algo muito fluido. Lenin alegava que os kulaks eram os camponeses ricos que exploravam os camponeses mais pobres, porque eles emprestavam dinheiro para eles com bastante juros e assim empobreciam seus vizinhos. Essa era a justificação ideológica. Os camponeses ricos estão explorando e oprimindo os camponeses pobres. Mas, na verdade, a coisa era muito mais complexa. Sabe, se um camponês pobre que não tinha nenhum animal conseguisse ter uma boa colheita por 2 anos, e com isso conseguisse comprar uma vaca ou um cavalo, ele se tornava então um kulak. E uma vez que ele atingia esse status de kulak, de acordo com a ideologia marxista, ele tinha agora o que eles chamavam de consciência de classe kulak, que era algo indelével. Uma vez que você tivesse essa consciência de classe, de acordo com Lenin e Stalin, não importa o quão pobre você tivesse sido, você se tornava um kulak e virava um inimigo do Estado. Também acontecia que se você fosse um camponês ortodoxo devoto, você provavelmente seria classificado como kulak. Então, no tempo de Stalin, a política de demonizar os kulaks, que já vinha acontecendo desde o tempo de Lenin, essa política se deslocou para uma política de extermínio. Esses são os livros que eu falei, e caso alguém queira ler, é uma história fascinante. E aqui o que Stalin disse em 1929. Nós somos de uma política de limitação das tendências aproveitadoras dos kulaks para uma política de eliminação dos kulaks como uma classe. Então, de 1929 a 1932, Stalin deu um golpe triplo na cabeça dos camponeses dos Estados Unidos, da União Soviética. A primeira parte foi a desculaquização, a segunda parte foi coletivização forçada, ou seja, a eliminação de toda a propriedade privada, obrigar as pessoas a entrarem em fazendas coletivas, e a terceira parte foi o que hoje conhecemos como o Holodomor, uma fome artificial. Agora, essa primeira parte, a desculaquização, significa que os kulaks foram demonizados na mídia oficial. O jornal oficial da União Soviética, ou do Politburo, era chamado de Pravda, que ironicamente significa verdade, e ele era basicamente um pacote de mentiras. Então, quando os editores do Pravda entenderam o que Stalin queria fazer, eles decidiram demonizar essa classe da sociedade que anteriormente todo mundo enxergava como pessoas normais. Ou seja, fake news motivadas por ideologias. Isso não é nada de novo. E os kulaks foram demonizados, eram chamados de escória, terroristas. O jornal Pravda argumentava que eles deveriam ser exterminados. Haviam pedidos para que eles fossem removidos da sociedade, porque eles representavam o último inimigo de classe antes de se poder atingir um Estado socialista perfeito. Então, em 1929, depois de demonizar os kulaks, Stalin começou um processo de extermínio. Muitas famílias foram simplesmente deportadas para áreas do Ártico, onde eles foram colocados em campos de trabalhos forçados, muitos morreram. As crianças eram juntadas e enviadas para campos de concentração a céu aberto e deixadas lá para morrer de fome. E muitas pessoas foram simplesmente fuziladas em suas fazendas. Esse foi um processo que criou terror ao redor da ex-União Soviética. E na verdade tem até um documento no nosso site, villagesda.org/liberty, que é uma história incrível de cristãos da Ucrânia que estavam orando e perguntando: Deus, o que você quer que nós façamos? E eles começaram a ver o que ia acontecer, começaram a ter sonhos e visões dizendo: saiam da Ucrânia, vocês precisam ir para o leste, para o leste. E muitos deles realmente foram, e ao ir para o leste, alguns deles disseram: eu quero voltar para a Ucrânia porque a minha casa é lá, é mais confortável. E eles voltaram e morreram nesse processo. E os outros cristãos que acabaram indo para o leste acabaram chegando na China nacionalista. E quando eles chegaram lá, eles pensaram: Deus nos trouxe a um lugar seguro.
Mas eles continuaram tendo sonhos e Deus ainda falava para eles: continuem, continuem. E muitos ficaram na China, onde eles foram alcançados pelo Exército Vermelho e pelo Mao Tse-tung e morreram também. Mas os que continuaram chegaram a Taiwan e a maioria desses conseguiu ir de lá para o Canadá. E você pode baixar o testemunho desses cristãos no nosso website. E ele é um apelo aos cristãos de hoje. Eles dizem: não pensem que só porque vocês hoje têm conforto material que vai ser assim para sempre. E não pense que um governo aparentemente benigno de hoje, onde quer que você viva, vai continuar sempre sendo benigno para as pessoas de fé. Quando Deus te manda ir embora, como em Sodoma e Gomorra com Ló e a família dele, quando Deus te manda ir embora, você tem que ir pra frente e não olhar pra trás que nem a esposa de Ló. É uma história fascinante, ela se chama de Um Apelo aos Cristãos na América. E você pode baixar do nosso site. Milhões foram simplesmente fuzilados, mortos de fome ou deportados para campos de concentração no norte. Stalin publicou um decreto permitindo a execução de crianças a partir dos 12 anos de idade. E por que a partir dos 12? Porque, de acordo com os ideólogos do marxismo, uma criança a partir dos 12 anos já atingiu a consciência de classe kulak. Então, se seu pai tem uma vaca, sua mãe tem um cavalo, significa que você é um camponês um pouco menos pobre, o que significa que a partir dos 12 anos de idade você tem uma consciência de classe indelével, ou seja, um inimigo eterno do Estado e do povo, o que significa que o Estado está autorizado a te executar a partir dessa idade. E isso aconteceu em números muito grandes. Um romance soviético de 1934 resume muito bem a atitude do Partido Comunista Soviético contra os kulaks. Foi escrito o seguinte a respeito deles: nenhum deles era culpado de nada, mas eles pertenciam a uma classe que era culpada de tudo. Agora, essa ideia de que você não é julgado pelo conteúdo do seu caráter, mas sim pelo grupo social ao qual você pertence, é uma ideia que está muito viva hoje em dia. Essa ideia está em todo lugar. E a ironia disso é que na segunda-feira nós celebramos o dia do Martin Luther King, que dizia que ele sonhava com um dia que nós não seríamos julgados pela cor da pele, e sim pelo conteúdo do nosso caráter. E embora nós ainda celebremos o dia do Martin Luther King, nós invertemos totalmente os ensinos dele nas universidades. Hoje em dia nós dizemos: você é julgado pelo grupo ao qual você pertence. Seja você hétero ou homossexual, preto ou branco, seja você cis ou trans, esses são exemplos modernos. Hoje em dia você é julgado como bom ou intrinsecamente mal na sociedade, baseado no grupo que você pertence. Daria para dizer que o que esse livro disse sobre os kulaks se aplica a nós hoje. Nenhum deles era culpado de nada. Tem certos grupos que são demonizados ou culpados na nossa sociedade porque eles pertencem a uma classe que é culpada de tudo. Depois da desculaquização veio a coletivização forçada. Eles colocaram todas as propriedades e animais das pessoas para fazendas coletivas. Os camponeses não queriam isso e eles mataram seus animais aos milhões para não deixar que Stalin confiscasse os animais deles. Stalin juntou os camponeses e colocou eles nos chamados de sovkhoz ou kolkhoz. E quando eu trabalhei no território da ex-União Soviética, eu visitei muitas dessas fazendas coletivas. Elas são muito dilapidadas, você não gostaria de trabalhar num lugar desses. E uma vez que as pessoas estavam nessas fazendas coletivas, o Partido Comunista pagava às pessoas quase nada por um dia de trabalho. E eles estabeleciam metas de produção que eram impossivelmente altas. Essas metas eram intencionalmente muito altas. Então, se um camponês estivesse indo para casa depois do trabalho, e se ele visse uma urtiga à beira da estrada, e pegasse aquela urtiga para fazer sopa de urtiga em casa, esse camponês seria executado porque ele estava roubando propriedade estatal. Qualquer camponês que fosse pego comendo comida além da sua ração era executado. Muitos líderes do partido na Ucrânia deixaram claro para Stalin que essas metas eram inatingíveis, mas Stalin impiedosamente continuou impondo as metas. A polícia, a milícia e o exército foram enviados para tirar a comida da Ucrânia e das fazendas coletivas e de toda a zona rural. E milhões de pessoas foram deixadas para morrer. Foi uma fome arquitetada pelo ser humano. As cidades expulsavam os camponeses para eles não se tornarem um fardo no suprimento de comida, e o Partido Comunista proibiu qualquer um de importar comida para a Ucrânia para reduzir a gravidade dessa fome. Alguns cristãos do Ocidente tentaram enviar comida para essa parte do mundo, mas os comunistas impediram que a comida chegasse. Essa fome em massa fez milhões de pessoas morrerem. Essa foi uma catástrofe amplamente conhecida. Oficiais do Partido Comunista, membros da Komsomol, que significa Komunisticheskие Союз Молодежи, o que significa a União da Juventude Comunista, como se fossem os escoteiros de hoje. Eles eram como que o braço jovem do Partido Comunista, e eles enviaram esses membros da Komsomol para a Ucrânia, e eles ajudavam a roubar a comida das pessoas. Membros do partido também foram enviados, jornalistas estrangeiros sabiam disso tudo, embaixadores também.
Todo mundo sabia a verdade sobre essa fome, mas ninguém podia falar nela. Na verdade, Stalin tornou até mesmo ilegal simplesmente mencionar a possibilidade de que estava tendo uma fome na União Soviética. Mas ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Aqui tem uma foto da esposa dele, Nadezhda Alliluyeva. Ironicamente, o nome Nadezhda significa esperança. Ela foi uma revolucionária bolchevique juntamente com Stalin e andava meio entediada, então Stalin sugeriu que ela fizesse um curso de produção têxtil. E ela fez isso, foi para uma escola técnica aprender sobre produção têxtil. E lá ela conheceu vários jovens que tinham participado da desculaquização e da coletivização forçada na Ucrânia. E eles contaram a ela o que estava acontecendo, contaram dos horrores do canibalismo, das crianças cercadas e fuziladas ou abandonadas para morrerem. Eles contaram os horrores de vilarejos e cidades inteiras onde todo mundo morreu de fome. E isso deixou a Nadezhda horrorizada e ela confrontou Stalin a respeito disso. Ele disse que ela estava caindo em propaganda trotskiana, ou fake news, como nós hoje diríamos. E ele se certificou de que a esposa nunca mais iria ouvir daquilo. O que ele fez? Ele expurgou cada estudante que participou da desculaquização e da coletivização forçada. E o que isso significa? Significa que eles foram para campos de trabalhos forçados ou simplesmente fuzilados, às dezenas de milhares. E essa briga entre o Stalin e a Nadezhda parece ter sido a causa do suicídio dela, no fim de novembro de 1932. E nós aqui no Ocidente? Nós diplomaticamente sabíamos da verdade. Dá para saber isso pelos telegramas que enviavam na época para o Ocidente. Os jornalistas ocidentais também sabiam da verdade, mas muitos jornalistas e acadêmicos, querendo achar desculpas para as ideologias marxistas, rotineiramente encobriam a verdade e repetiam as mentiras do Partido Comunista Soviético. O exemplo mais descarado disso foi do Walter Duranty. Ele era o correspondente do New York Times em Moscou. Ele foi elogiado por Stalin e até mesmo ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo pelas suas reportagens onde ele firmemente negava estar acontecendo qualquer evento terrível na Ucrânia ou na União Soviética. Então as fake news motivadas por ideologia eram tão vivas na época como são hoje. Cuidado com o que você assiste. Então como nós podemos destrinchar esses eventos terríveis? Eu fiz uma tabela e eu gosto de tabelas porque elas ajudam a resumir as coisas. Então a ideologia dominante era o marxismo e a fonte dela era Karl Marx. E eu acho que ele era mais um satanista do que um ateu. Tem evidências fortes para isso. O escopo da ambição era a revolução mundial ao longo das classes sociais, e a natureza dessa divisão social, ou seja, que grupo nós vamos demonizar, era ao longo das classes sociais. E na época eles demonizavam os kulaks. E quem eram os perseguidores? Eram os membros da Komsomol, a Juventude Comunista, e os membros do Partido Soviético. E o resultado? As mortes pela desculaquização estimadas em 6 milhões e meio, 1 milhão de mortes de cazaques, mortos de fome na Ucrânia, 7 milhões. No total, aproximadamente de 14,5 a 15 milhões de mortos. E isso só as mortes, não inclui as dezenas de milhares de pessoas que foram deportadas, exiladas, perderam suas famílias e que tiveram suas vidas destruídas por essa ideologia. Seja grato por viver na América. Seja grato por essa ideologia perniciosa ainda não ter tomado conta da nossa nação. E agora, hoje? Bem, hoje, essa ideologia marxista se mutou no que nós respeitosamente chamamos de marxismo cultural. E ele tem múltiplas manifestações e está em todo lugar ao nosso redor. Ao ouvir aqui o painel da Escola Sabatina, vocês ouviram uma referência à ideologia de gênero que tem sido forçada às universidades no Ocidente, especialmente nas universidades americanas. E essa teoria crítica cultural diz basicamente que existem opressores e oprimidos. E essas coisas são baseadas nas relações de poder. E um guerreiro da justiça social é alguém que tenta desfazer essa opressão, que tenta equalizar essas relações de poder na sociedade. E é claro, tem a pirâmide do vitimismo, a hierarquia do vitimismo dentre esses grupos oprimidos. É tipo as Olimpíadas da opressão, onde cada um tenta obter a maior quantidade de pontos de vitimismo. Mas por quê? Porque no pensar da teoria crítica, os opressores veem o mundo a partir da perspectiva deles. Já os oprimidos enxergam a partir da perspectiva deles e dos opressores também. Eles chamam isso de epistemologia do ponto de vista. E o resultado disso é que os oprimidos sempre têm maior poder de opinião na sociedade do que os opressores, certo? É assim que funciona. Então, quanto mais oprimido você é, quanto mais pontos de vitimismo você puder juntar, mais autoridade a sua voz terá na sociedade. E nós poderíamos falar de várias dimensões disso.
Tem vários aspectos: teoria crítica de gênero, estudos LGBTQ, estudos pós-coloniais, estudos de obesidade. Tem um monte desses cursos por aí. Eu só gostaria de focar numa dessas coisas hoje por alguns minutos, e ela é uma ramificação direta da teoria crítica e da ideologia marxista, e ela é chamada de teoria crítica de raça. E se você se perguntar, mas Pastor Conrad, por que você está falando disso? Eu digo que tem racismo nos Estados Unidos, isso é verdade. E se você não acredita em mim, eu gostaria de perguntar aqui a cada pai branco: você, nos Estados Unidos, preferiria que seu filho nascesse branco ou negro? É verdade, tem racismo sim. Se você olhar para qualquer sociedade nessa terra, você vai ver que o ódio étnico e racial sempre esteve presente. Eu ainda tô para achar uma sociedade que não tenha ódio étnico e racial. Então sim, existe, é uma manifestação da natureza humana caída. Esse nosso desejo de beneficiar o nosso grupo e demonizar e desmerecer o outro grupo. Isso faz parte da natureza humana caída. Mas a teoria crítica de raça leva isso um passo adiante, e ela vê o racismo através das lentes da ideologia marxista. O que eles dizem é: isso foi fundado por um professor permanente da Harvard, o professor Derek Bell. Ele foi o primeiro professor afro-americano permanente da Harvard, e hoje é promovido por outros autores como o DeAngelo, Ibram X. Kendi, o Ta-Nehisi Coates, dentre outros. Mas existem alguns elementos chaves da teoria crítica de raça, e o primeiro é: o racismo está permanentemente estabelecido em cada estrutura social dos Estados Unidos, e o racismo está presente em cada uma das interações sociais. E a sua função como teórico crítico da raça não é dizer se tem racismo ou não, e sim articular como esse racismo já se manifesta. Então eles assumem que tudo é racista. Agora, é claro, se eu afirmar que essa igreja é racista, eu posso estar falando da igreja ou do edifício. Se eu disser que os membros são racistas, então quer dizer que a congregação precisa de uma mudança de coração. Mas se eu falar de racismo sistêmico, o que significa é que não só a congregação é racista, mas o próprio edifício, a estrutura é racista, portanto tudo tem que ser demolido. Esse é o objetivo: eliminar a Declaração de Direitos e a Constituição e substituir ela pelo superestado marxista. É por isso que eles dizem sistêmico, porque daí o sistema inteiro tem que ser substituído. Então a permanência do racismo é um dos ensinos deles. Branquitude como propriedade, o argumento de que todo branco é conivente com o racismo, porque eles têm uma característica misteriosa chamada de branquitude. E daí tem a contranarrativa, que é uma outra crença, que contesta as experiências dos americanos predominantes brancos e os padrões normativos que eles têm. Por exemplo, ser pontual, dizer a verdade, trabalhar para sustentar a família. Essas coisas estão sendo vistas como componentes do que é descrito como supremacia branca. Ao invés disso, a teoria crítica de raça promove contar histórias das minorias oprimidas para assim se opor à suposta supremacia branca dominante. Também tem a rejeição do liberalismo e do iluminismo. Então a teoria de raça crítica rejeita padronizações de testes escolares, rejeita a ideia da meritocracia, são contra a ideia de desconsiderar a cor da pessoa em entrevistas de emprego, rejeitam o próprio conceito de igualdade diante da lei ou de oportunidades iguais. Isso é importante, porque se você acreditar em oportunidades iguais, você tem que aceitar resultados desiguais, certo? Numa sociedade você não pode ter oportunidades iguais e resultados iguais. Se você tiver oportunidades iguais, algumas pessoas vão pegar essa oportunidade igual e se tornar um alcoólatra ou um viciado em drogas. E eles vão destruir a vida, já outras pessoas vão trabalhar duro e subir na vida. Então a teoria de raça crítica não busca por oportunidades iguais, mas sim eles procuram por equidade, ou seja, resultados idênticos. O que basicamente é como o sistema do comunismo. A teoria de raça crítica rejeita raciocínio jurídico, racionalismo e também a neutralidade da lei constitucional. Ela também ensina o que é conhecido como a hipótese de convergência de interesses, que é um ensinamento especialmente pernicioso. O que esse ensino diz é que quando uma pessoa branca ajuda uma pessoa negra, eu vou explicar bem grosseiramente aqui hoje, me perdoem, quando uma pessoa branca ajuda uma pessoa negra, eles só fazem isso para perpetuar a supremacia branca e a opressão contra os negros. É isso que é a hipótese da convergência de interesses. Significa que os meus interesses convergem com os interesses da supremacia branca. E a conclusão lógica disso é que quem é branco, por definição, é uma pessoa má. E ou vai ter que ter segregação ou vai ter que ter extermínio. É essa a conclusão lógica da hipótese da convergência de interesses. E é por isso que hoje em dia, em algumas faculdades, tem cerimônias separadas de formatura para raças diferentes. Dormitórios segregados por raça estão reaparecendo nos Estados Unidos. Começou como um movimento de direitos civis e se mutou nesse marxismo cultural, que diz: um grupo étnico não pode estar na presença de outro, porque um desses grupos está sistemicamente oprimindo o outro. Mas quando eu olho para essa igreja hoje e
vejo pessoas de toda língua, tribo, nação e povo, eu digo, louvado seja Deus. O reino de Deus diz que nós podemos e nós iremos transcender aquilo que Satanás semeou no nosso meio para nos dividir. Nós podemos sim amar o nosso irmão e irmã, porque só existe uma raça, e ela se chama raça humana. Nós não somos diferentes raças. Então a teoria da raça crítica também rejeita o conceito de verdade como realidade objetiva, já que ela é um resultado da filosofia ocidental, rejeita casamento hétero em favor do casamento homossexual, e também rejeita o conceito de uma família nuclear. E em resposta a isso, eu vou dizer que talvez o maior problema que nós temos nos Estados Unidos hoje é o problema de garotos que não têm pais. E isso através de todos os grupos étnicos. E à medida que nós vemos os divórcios crescendo em todos os grupos étnicos, nós temos visto um aumento na quantidade de garotos que não têm pais. E garotos precisam de pais. Meninos precisam de pais para guiar, mentorar e criar eles. Já a teoria de raça crítica rejeita um conceito de que um pai seja necessário. Eles alegam que garotos sejam criados pela comunidade, e de preferência uma comunidade homossexual. Então, é isso que nós vemos sendo ensinado nas nossas universidades. É isso que tem acontecido hoje entre os líderes de pensamento do Ocidente. E esse é apenas um aspecto da teoria crítica. E existem outros aspectos, como mencionado na escola sabatina, como teoria crítica de gênero. Agora, as boas novas é que as escrituras com relação a isso são claras. Todos somos criados à imagem de Deus. Todos nós portamos essa imagem. Então, quando Deus disse a Caim, Caim, onde está o seu irmão? E Caim respondeu, acaso sou eu o guardador do meu irmão? A resposta é, não, você é o irmão dele. Você não é apenas o guardador dele, você é o irmão dele. Você tem a responsabilidade moral de cuidar do seu irmão, não importa quem eles sejam. Porque todos nós somos criados à imagem de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nos pés do Calvário estão representados todos os ramos da família humana. Por que eu digo isso? Porque Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Os descendentes de Cão foram representados pelo Simão Cirineu porque ele era do norte da África. O centurião representava os descendentes de Jafé porque ele era um romano. E o ladrão na cruz, porque era judeu, representava os descendentes de Sem. Então, aos pés da cruz, os descendentes de Sem, Cão e Jafé, todos encontraram sua salvação. O centurião, o ladrão e o Simão Cirineu. Todas as partes da raça humana estão em igual e desesperada necessidade da salvação de Deus. Nenhum pode alegar ter prioridade dessa salvação ou acesso privilegiado a Deus. E Deus quer se encontrar com os salvos dessa terra, vindo de toda língua, tribo, povo e nação. Então é por isso que eu fico tão feliz de ver uma igreja composta de pessoas de todos os lugares do mundo. É assim mesmo que deveria ser o corpo de Cristo. Então, como indivíduos, nós somos convocados pelas Escrituras para que nós nos examinemos. Ao invés de entrar nessa ideologia marxista e surfar nessa onda, nós somos convocados como indivíduos para que tenhamos uma mudança de coração. E para que enxerguemos nossos irmãos e irmãs com novos olhos e desejemos a eles o que nós desejamos a nós mesmos. E trabalhemos por eles tanto como trabalhamos por nós. O salmista colocou da seguinte maneira: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então essa oração de arrependimento e pedir que Deus mude meu coração é a reação cristã que nós devemos ter com resposta a essas ideologias que estão por aí. Deus, eu não vou apenas rejeitar o que essas ideologias dizem, porque elas promovem ateísmo, marxismo e a demonização de certos grupos na sociedade. Senhor, não é suficiente só rejeitar essas coisas. Eu preciso ser um embaixador positivo do reino de Deus. E eu preciso de uma mudança interna de coração. Então não quero ser só conhecido por rejeitar isso ou aquilo, mas sim pela presença positiva do Espírito de Deus, fluindo por mim como um riacho que traz vida, e a presença do amor ágape de Jesus Cristo. E é isso que nós cristãos somos convocados a fazer. O que significa se ajoelhar e dizer, Senhor, me sonda, veja se há algum caminho mau em mim. Eu preciso de uma mudança no meu coração para que eu possa ver as pessoas na rua como tu enxergas elas. Mas eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, mas em faculdades ao redor do Ocidente inteiro, incluindo faculdades adventistas, nós temos injetado esse veneno ideológico na corrente sanguínea. Isso vai criar uma geração de apóstatas, uma geração de marxistas e ateus, uma geração de jovens que vai rejeitar a Jesus Cristo. Não tem como você ensinar uma ideologia ateísta e esperar que crianças e jovens não sigam as consequências lógicas dela. Eu não vou falar mais do que isso, mas eu acho que vocês sabem do que eu tô falando, não é mesmo?
Todas as instituições hoje estão passando por essa guerra civil interna. Nós vamos nos posicionar pelas escrituras ou pelas ideologias da moda? Cada família, cada igreja local, cada denominação, cada departamento. Todo mundo tem que escolher de que lado está. Então, se você puder colocar a tabela que eu mostrei antes, então a ideologia dominante era marxismo, agora é o marxismo cultural. A fonte dessa ideologia era Karl Marx e Satanás, e é a mesma coisa agora. O escopo da ambição era a revolução mundial ao longo das classes sociais, e agora é a longa marcha para eliminar as fundações judaico-cristãs do Ocidente e impor o marxismo cultural e o ateísmo. E no tempo de Lenin e Stalin, a natureza dessa divisão social costumava ser econômica. Já hoje em dia é racial, se você olhar para a teoria de raça crítica, é gênero, se você olhar para a teoria de gênero crítico, e é a sexualidade e a orientação sexual, se você olhar para os estudos LGBTQ. Atualmente tem muitas divisões sendo impostas em nós. Em particular, a teoria de raça crítica passou de ser os kulaks para os brancos, e poderia ser os heterossexuais, poderia, por exemplo, ser as pessoas que estão no casamento heterossexual. São esses os grupos demonizados. E os que foram os perseguidores, hoje em dia nós não temos mais os Komsomol ou o Partido Soviético Comunista. Mas atualmente, em termos da teoria da raça crítica, nós temos aqueles que se auto-intitulam antirracistas. O que significa, vai ter que parar de testemunhar o evangelho no campus da sua faculdade, na sua empresa, na sociedade. Esse é o efeito prático disso. E no lugar do resultado, o que costumava ser milhões de mortos, agora, com esse novo marxismo cultural, nós temos a cultura do cancelamento e a destruição da sua vida profissional, pessoal, social e financeira. Isso é uma coisa muito real. E existem pessoas aqui nessa igreja hoje que sabem muito bem o preço a ser pago por se posicionar pelo que você acredita, mesmo dentro de instituições que carregam o nome da Igreja Adventista. Hoje em dia nós temos a cultura do cancelamento muito bem viva e saudável, e isso é uma coisa que jamais deveria acontecer. Nós deveríamos estar nutrindo, encorajando e defendendo as pessoas que se posicionam pelo que é certo, ao invés de demonizar e cancelar essas pessoas porque eles ousaram desafiar as ideologias da moda que tem por aí. E agora nós chegamos ao amanhã. Eu tô tentando ser rápido porque o tempo tá passando rápido, não é mesmo? O que vai acontecer amanhã? Essa mesma divisão ao longo de linhas ideológicas, ela tá vindo na nossa direção. Agora, a notícia ruim é que antes de Jesus voltar, vai acontecer um tempo de angústia como o qual nunca houve. Daniel 12, 1-2. A notícia ruim é que vai ter perseguição dos santos de Deus antes de Jesus voltar. Nós não podemos mudar esse fato. Nós não podemos escolher ser espectadores nessa batalha. Mas quando Deus convocou Jeremias ao ministério profético, ele disse: sim, a batalha vai ser difícil. Ele disse para Jeremias, mas eu estarei contigo na batalha. Nós precisamos nos lembrar que quando Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, significa até mesmo nesse tempo de angústia final, nesse tempo de divisão ideológica. Nós temos a garantia que Jesus Cristo, o comandante das hostes celestes, estará com seus santos fiéis. Então, como que vai se parecer essa divisão dos últimos tempos? Nós conhecemos esses versos do Apocalipse. E o dragão, ou seja, Satanás, irou-se contra a mulher, ou seja, a igreja pura, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É isso que está escrito aqui atrás de mim no fundo da igreja. Então, Satanás vai guerrear contra os filhos fiéis de Deus até o final. Se você acredita que só porque você é um cristão nascido de novo, você está imune aos ataques de Satanás, pensa de novo. Você é o alvo dos ataques dele. Hoje mesmo eu estava lendo o livro de Jó e disse que Satanás vagueava pela terra como se fosse o domínio dele. E Jesus disse, Satanás é o príncipe desse mundo. E você pode dizer que os poderes globalistas desse mundo estão sob o controle de Satanás. Eles não têm as melhores intenções no coração. E nisso que Satanás vagueava pela terra, Deus diz a Satanás 2 vezes: sim, eu sei que você anda pela terra como se fosse sua, mas você considerou o meu servo Jó? Ou seja, um homem fiel no planeta Terra, ou uma mulher fiel, é como uma reprovação ambulante a ele alegar que é soberano nessa terra. E essa pessoa poderia muito bem ser você. A sua vida e a minha vida, elas estão sendo transmitidas para mundos, universos, e os anjos de Deus e Satanás. As nossas vidas estão num telão muito maior do que aquele que nós podemos imaginar. Deus pode estar dizendo agora mesmo nos conselhos celestes: você considerou a minha serva fiel que vive na cidadezinha de Barren Springs? Não, Satanás, você não é dono dessa terra, porque tem um irmãozinho ali cujo coração é verdadeiro.
A sua vida tem significância cósmica. As decisões que você toma reverberam através da eternidade e do cosmos criado. Então Satanás está em guerra com uma mulher, a igreja pura de Deus. E aqui, Apocalipse 13, de 1 a 4, é um texto grande. E ao longo de toda a história protestante, eles identificavam como sendo papado. E nós não vamos entrar aqui em todas as razões porque os protestantes identificavam isso como sendo papado. Mas seja você batista, luterano, metodista, episcopalista ou anglicano, você vai ter que reconhecer, pelo menos em teoria, que esses versos aqui se referem ao papado que pisoteia a consciência das pessoas. E como vocês podem ver, esses versos deixam a pista. E toda a terra se maravilhou após a besta, e daí ali no final, e adoraram o dragão, e daí adoraram a besta. Então a reação da terra, essas forças demoníacas, Satanás e o papado que age sob a inspiração de Satanás, é uma reação de falsa adoração. Então nós temos aqui uma dica de que a batalha final não vai acontecer ao longo das linhas raciais, não vai ser ao longo de consciência de classe, não vai ser ao longo de orientação sexual ou identidade de gênero. E sim, isso vai ser uma questão de adoração. E durante essa última pandemia, todos nós tivemos que nos perguntar em quem nós confiamos. Você pode se perguntar, essa pessoa já me machucou no passado? Se sim, então provavelmente eu não vou confiar nela hoje. Essa pessoa ou instituição já mentiu para mim no passado? Se sim, então provavelmente eu não vou confiar em você hoje também. Será que essa pessoa seria despedida por falar qualquer outra coisa diferente da que ela está dizendo agora? Se sim, então provavelmente eu não vou te ouvir. E a única pessoa que satisfaz a todos esses critérios de maneira positiva é Jesus Cristo. Então, amar a verdade, que é amar o próprio Jesus como a verdade de Deus e a verdade sobre Deus, é muito importante para nós ao nos aproximarmos desses últimos dias. Então aqui nós temos a primeira besta de Apocalipse capítulo 13 e daí nós temos a segunda besta de Apocalipse 13. E sim, eu sei, esse slide aí tá feio com tanto texto assim. Mas eu tenho uma pergunta, tá escrito, e fizesse que fossem mortos todos os que não o quê? Adorarem a imagem da besta. Então no fim dos tempos, a linha divisória que vai haver na humanidade não vai ser sexual, racial, étnica, de gênero, econômica, política, e sim vai ser questão de adoração. Quem que é a autoridade suprema na sua vida? E durante essa pandemia, todos nós tivemos que nos perguntar, quem que é a autoridade suprema na minha vida? Será que é o Dr. Fauci? Ou é o Espírito da Verdade? Essas coisas são incompatíveis. O Espírito Santo. Será que são as mentiras da grande mídia? Ou políticos mentindo? Sabe como saber que políticos estão mentindo? Quando eles abrem a boca. Será que então são os políticos? Ou quando o Espírito Santo fala comigo com uma pequena voz quando eu leio as Escrituras? E eu me pergunto, Pai Celeste, o que tu queres que eu faça hoje? A quem nós vamos ouvir? E durante a pandemia, aqueles que não têm a esperança de uma vida eterna ficaram assustados pela possibilidade de perder essa vida terrena aqui. E aqueles que têm a certeza da vida eterna pensam, mesmo que eu morra, vai ser só um piscar de olhos para a eternidade. Isso muda dramaticamente a perspectiva de como você reage, não somente a pandemias, mas a turbulências em aviões, tempestades no mar, acidentes de carro e tudo mais. Essa vida é só um piscar de olhos, porque Jesus está voltando. Então não vou me preocupar demais com o que acontece nesse mundo. O que realmente importa é se meu nome está no livro da vida do Cordeiro. Não se eu estou a favor da ideologia política dominante hoje em dia. Então, como que vai acontecer essa coisa final? Bem, aqui nós temos mais uma vez a descrição dos dois grupos. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse 12, 17. Esse é um verso famoso. E Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu quero fazer parte desse grupo. E eu posso escolher fazer parte desse grupo e cada dia mais crescer na certeza de fazer parte desse grupo, pela maneira que eu cultivo a minha consciência para viver em harmonia com a vontade de Deus. Em outras palavras, eu vou manter a minha munição seca para a crise final. Significa que quando a crise final chegar, a sua arma provavelmente vai estar enferrujada. Eu ouvi isso hoje de manhã de uma outra pessoa, é uma analogia boa, não é mesmo? Se você quiser guardar as balas para a crise final, quando ela chegar, ela vai precisar de conserto. Não vai mais estar funcionando. E eu não tô aqui literalmente falando de mas vocês entendem, não é mesmo? Então, antes de Jesus voltar, antes que Jesus volte,
vai haver uma aparição de Satanás. Nós podemos ler sobre isso em 2 Tessalonicenses 2, versos 9. Agora, em Atos capítulo 2, sobre o Pentecostes, Pedro disse o seguinte: "A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais." É assim que o ministério de Jesus foi descrito no Pentecostes, em Atos capítulo 2. E em 2 Tessalonicenses 2, quando Paulo fala do iníquo e do homem do pecado, ele está falando da aparição de Satanás. Ele diz: "A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira." Agora, essas palavras usadas, sinais e mentiras, são as mesmas usadas para descrever o ministério de Jesus. Mas o engano final dele vai ser uma mentira. O que significa que a aparição de Satanás antes de Jesus voltar vai ser projetada para enganar o mundo inteiro e, se possível, até os próprios eleitos. Então, quando Jesus diz: "Se disserem que Cristo está no deserto, não vão lá. Se disserem: Ele está no interior da casa, não acrediteis." Ele disse: "Quando o Filho do Homem vier, vai ser como o relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente." O que isso significa? Significa que ninguém ao redor do mundo, não importa a língua que fale, todos reconhecem o que é um relâmpago. Você não tem como ver um relâmpago e dizer: "Ah, isso são só fogos de artifício." Todo mundo do mundo reconhece um relâmpago. Então, quando Jesus disse que quando o Filho do Homem vier, vai ser como um relâmpago que pode ser visto do Oriente até o Ocidente, significa que nesse momento todo mundo vai entender que esse é o Filho de Deus vindo para buscar os seus. Mas até esse momento, Satanás vai fazer aparições, ele vai se manifestar com a aparência de Jesus. Os muçulmanos, os cristãos, os judeus, todos eles estão à espera do retorno de uma figura messiânica. Nós estamos no jeito para sermos enganados, a não ser que amemos e conheçamos a verdade. É por isso que nós viemos aqui na igreja, por isso que lemos a Bíblia diariamente. Para guardar nas nossas mentes, cimentar nos nossos corações. E isso é importante, porque talvez chegue um dia onde você estará diante de uma audiência onde vão te perguntar as razões da tua fé. E nós já pudemos ver durante a pandemia que a hierarquia inteira da nossa denominação não vai servir para nada nesse momento. Ali vai estar só você e seu Pai Celeste para se posicionar pela convicção que você tem pelo poder do Espírito Santo. É por isso que você tem que ter a sua própria fé, não vai servir a fé dos seus pais ou do seu cônjuge, tem que ser a sua própria fé. E ela se torna a sua própria fé ao você investir tempo e propósito nela. Então, o que vai acontecer quando Satanás aparecer? Bem, aqui tem uma citação bem famosa do livro Grande Conflito, diz: "O próprio Satanás aparecerá no aspecto de um anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. E como os espíritos professarão fé nas escrituras sagradas e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino." E a citação continua: "Por meio do espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Porém, ele opera como destruidor. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reúnam à ruína e desolação. Mesmo agora, ele está em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, e em toda parte sobre milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Destrói a seara que está a amadurecer, e seguem-se fome e angústia, comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem se tornar mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. E então o grande enganador persuadirá os homens do quê? De que os que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. E que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal.
Então, no engano final, antes de Jesus voltar, Satanás vai se mostrar à humanidade como um anjo de luz. E aqueles que são fiéis a todos os mandamentos de Jesus, não somente a alguns deles, mas a todos os mandamentos de Jesus, a lei moral, vão ser pressionados, como nesses últimos 3 anos, a violarem as suas consciências e adotarem uma falsa adoração. Tudo pelo suposto bem comum de servir ao nosso planeta e prevenir a catástrofe ambiental. E se você não acha que é isso que vai acontecer, olhe para as notícias ao seu redor. A pressão para haver lockdowns climáticos vem ganhando força. E por uma coincidência incrível, vai ser num certo dia da semana. E isso vai ser imposto a nós, primeiro por motivações ambientais e depois por razões morais. Então, como que nós podemos entender isso na nossa tabela que nós criamos? Essa tabela aqui você pode baixar aí no nosso link. Então, a ideologia dominante é o marxismo cultural globalista que tem afetado as elites ao redor do mundo. E a fonte dessa ideologia dominante é Satanás agindo pelos seus agentes humanos, Karl Marx ou o papado, o anticristo. E o escopo da ambição não é mais a revolução mundial ao longo das classes sociais, ou a eliminação da fundação judaico-cristã ocidental, mas sim a apostasia global e rebelião contra Deus. E dessa vez a linha divisória não vai ser econômica ou de classe ou racial, sexual ou qualquer coisa. Vai ser uma questão de verdadeira adoração. Quem que é a autoridade final na sua vida? Deus disse, lembra-te do dia do sábado. A humanidade disse, pode guardar qualquer outro dia. Quem que você vai ouvir? E o povo demonizado vai ser o remanescente fiel de Deus, os que receberam o selo de Deus em suas testas. Apocalipse 12:17. E os perseguidores serão aqueles que receberão a marca da besta. Ou na testa, que significa que eles se convenceram e fazem a partir da sua livre vontade, ou os que receberam a marca na mão, o que significa aqueles que se dobraram a essas leis impostas no fim dos tempos. E o resultado? O resultado vai ser uma exclusão econômica, nada de comprar ou vender, como em Apocalipse 13, e a pena de morte para os justos, antes que Deus intervenha com a destruição dos ímpios e a vida eterna para os justos. Aleluia. Amém e amém. Você pode escolher a quem você vai seguir. Você pode seguir as autoridades, cuja maior punição delas é tirar a vida, ou você pode seguir aquele que tem poder para dar vida e vida eterna. Para mim, isso daqui é uma escolha muito simples. Então, o nosso tempo acabou, eu quero ir em direção às conclusões. Antes desse mundo existir, houve uma guerra ideológica no céu, na qual a natureza da verdade e do caráter de Deus estava em jogo. Satanás foi expulso do céu e veio para o planeta Terra, onde essa guerra ideológica continua até os dias de hoje. Ontem, na União Soviética, a verdade era suprimida. E hoje, nas diversas teorias críticas, tais como a teoria crítica de gênero, etc., a verdade é simplesmente negada e pervertida. E a nós é forçado ou requerido a aceitar mentiras na nossa sociedade. E amanhã, nessa crise final, mais uma vez, a verdade estará em jogo. E você tem que escolher. De que lado você está? E eu gostaria de encorajar vocês hoje a escolherem de que lado vocês estão. Porque muitas pessoas estão morrendo subitamente e inesperadamente. Você precisa saber hoje de que lado você está. O apóstolo João escreveu em 1 João 5, essas coisas vos escrevi a vós para que saibais que tendes a vida eterna. Para ter a certeza da vida eterna, não importa de qual partido você é, não importa se você é vacinado ou não. Isso é irrelevante para sua vida eterna. O que importa é se você está num relacionamento com Jesus Cristo. E esse é o seu relacionamento. É isso que vai te segurar nos tempos difíceis. Você tem uma escolha a fazer hoje. No fim dos tempos, haverá somente 2 grupos. Os ímpios e os justos. No fim dos tempos, os ímpios terão todo um sucesso na sua maldade. O mal vai ficar cada vez pior, os homens farão uns aos outros coisas cada vez mais impronunciáveis. E nós já estamos testemunhando na sociedade a normalização gradual da pedofilia. Se você ainda não percebeu, é só abrir os olhos e olhar ao seu redor. É nessa direção que as coisas estão rumando. O envolvimento das nossas crianças em atividades sexuais é a nova norma social. Então nós vamos ver o mal prosperando, mas antes de Jesus voltar, os que são justos terão uma manifestação completa do caráter de Deus em suas vidas. Então a colheita vai estar madura, o trigo vai estar maduro ou as uvas maduras, como diz Apocalipse. E você pode escolher hoje, baseado naquilo com qual você alimenta sua mente. Você está arrumando em direção ao trigo maduro ou são as suas uvas que estão ficando maduras? Então, no fim dos tempos, há o florescimento da justiça de Deus e o florescimento da maldade de Satanás.
Você pode ou escolher receber a marca da besta quando for imposta, e vai ser imposta. Nós vimos nos últimos 3 anos como decretos podem aparecer do dia para a noite. Mesmo sendo contra a Constituição, eles são impostos do dia para a noite. Ou você pode escolher receber o selo de Deus na sua testa. E eu oro hoje para que o Espírito Santo te cele e te mantenha seguro até aquele dia glorioso. Você pode escolher hoje se você vai se envolver em falsa adoração, se você vai se envolver com a falsa adoração de muitos deuses falsos desse mundo, ou você pode escolher a verdadeira adoração e se livrar dos deuses desse mundo. E ao passar pela pandemia, nós podemos nos perguntar que deuses que têm controle sobre mim? Será que é minha carreira? Será que é o meu emprego? A minha hipoteca? As minhas finanças? Aplauso social? Respeito social? Será que são esses os ídolos que estão me prendendo? Ou eu estou agindo como um ser moral de acordo com a minha consciência? Todos nós podemos refletir sobre isso hoje. Agora, não importa que decisões nós tenhamos feito durante a pandemia. Nós podemos olhar para trás e dizer, Senhor, Tu nos destes a oportunidade de saber o quão envolvido com os deuses desse mundo nós estamos. E saber se eu preciso me livrar dos deuses desse mundo. Você pode ou participar da ressurreição dos ímpios ou da ressurreição dos justos. Você pode ou seguir a primeira besta do Apocalipse, que é o papado controlado por Satanás, ou podemos seguir o Cordeiro onde quer que ele for. Você pode ter uma consciência cauterizada ou cultivar uma consciência sensível a partir de hoje. Você pode viver ou com mentiras que são forçadas sobre nós hoje, ou você pode se posicionar pela verdade. E isso é muito importante, porque quando você se posiciona pela verdade, outras pessoas tomam coragem para se posicionar também. Não é só suficiente acreditar em algo. Fale! Porque quando você fala, alguém toma coragem para poder falar também. E, portanto, a verdade poderá ser ouvida. E as crianças que estão hoje aqui, como que eles vão saber qual é a verdade revelada de Deus, se nós, como adultos, tivermos com medo de dizer qual é a verdade revelada de Deus? Tem surgido gerações que não conhecem a palavra de Deus. Eles vivem em confusão moral como Nínive, não sabem distinguir a mão esquerda da mão direita. Porque cristãos bem-intencionados, que querem ser bem-educados e se dar bem com as pessoas, não mais têm a coragem moral de dizer, assim diz o Senhor. Você pode escolher viver entre mentiras ou se posicionar pela verdade. Você pode buscar conforto nessa terra, ou por aquela cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Se você buscar a vida fácil, você vai perder tudo. Mas se você guardar o seu tesouro no céu, então quando Jesus voltar, você vai receber aquele lar celeste que nunca vai passar. A escolha é sua. Qual escolha que você vai tomar? Um dos meus hinos prediletos é o Once to Every Man a Nation, mas a gente não vai cantar ele aqui hoje. Mas eu gostaria de ler aqui uma parte da letra. Uma vez a cada homem e nação, chega o momento da decisão. Na luta da verdade com a falsidade, pelo bem ou pela maldade. Uma grande causa, um novo Messias, prometendo o sucesso ou a destruição. E essa escolha passe para sempre, entre esta luz e a escuridão. Tomar o lado da verdade é nobre, quando compartilhamos de sua condição pobre, antes que sua causa traga fama e ganho, e seja vantajoso ser justo. É aí que o destemido escolhe, enquanto o covarde fica de lado, até que a multidão faça virtude da fé que eles negaram. Sob a luz dos mártires ardentes, Cristo, nós seguimos os teus pés ensanguentados, sempre labutando em novos calvários, com a cruz que não volta atrás. Novas ocasiões ensinam novos deveres. O tempo torna rude o que antes era bom. Eles ainda devem crescer e prosseguir, para que se mantenham a par da verdade. Embora a causa do mal prospere, mesmo assim esta verdade é forte. Apesar do cadafalso ser a sua porção e o erro estar no trono. Mas neste cadafalso pende o futuro, e além do tênue desconhecido, está Deus por detrás das sombras, vigiando pelos seus. É um hino muito bonito. Uma vez a cada homem e nação. Isso não é uma decisão para você tomar amanhã. É uma decisão que você tem que fazer hoje. Hoje é a hora de fazer uma aliança com Deus e dizer, Senhor, eu quero que meu nome esteja no livro da vida do Cordeiro. Eu seguirei o doador da vida, não importa o que os tiradores de vida digam para mim. Eu quero uma casa no céu, ao invés de ter uma casa no condomínio nos Estados Unidos. Porque um dia vai queimar isso tudo, e eu quero as ruas de ouro. Eu vou me posicionar pela verdade, não importa o que for. Eu vou falar a verdade, não importa o que for. Eu serei conhecido como alguém de um povo particular que não segue os deuses desse mundo. Porque eu sigo o único Deus vivente, Jesus Cristo.
imediatamente a cada pessoa e nação. É hora de escolher hoje. Josué disse ao povo de Israel em Josué 24, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o meu testemunho sobre o último ano é que quando você se posiciona pela verdade, você faz muitos amigos, você perde muitos amigos, mas você vai dormir com a consciência tranquila. E você pode ler a palavra de Deus diariamente e saber que Deus fala com você. E você não quer que Deus olhe para baixo e diga, será que esse é meu garoto? Você quer que ele diga, esse é meu garoto. Você quer que Deus diga para Satanás, você viu meu servo João, minha serva Maria, como eles vivem uma vida fiel? Você quer que a sua vida seja um testemunho para o universo do poder transformador, da graça de Deus e da bondade da salvação de Deus. Então eu convido a vocês hoje, se vocês quiserem tomar uma decisão por Jesus Cristo, então tome a sua posição comigo aqui hoje, diga, Senhor, eu quero me posicionar pela verdade, não importa o que for. Embora o erro esteja no trono, embora neste cadafalso penda o futuro, embora em nosso meio haja irmãos e irmãs cancelados, está Deus por detrás das sombras, vigiando pelos seus. Antes de cantarmos o hino final, inclinemos a nossa fronte e vamos fazer uma oração de consagração. Querido Pai Celeste, nesse dia de sábado, nós estamos aqui, daria para dizer, de joelhos dobrados, pedindo o Teu perdão pelo nosso passado, pedindo a Tua graça para o nosso presente e pedindo o enchimento com Teu Espírito Santo para o nosso futuro. Que nós não sejamos conhecidos como americanos ou britânicos, ou seja lá de onde nós venhamos, mas que nós sejamos conhecidos como povo de Deus deste dia em diante e por toda a eternidade. Guia-nos, ó grande Jeová. Que nós possamos brilhar por Ti, embora a escuridão se acumule ao nosso redor. E eu oro, Senhor, para que o que quer que venha em nossa direção, que as pessoas percebam que os membros dessa congregação e os que nos assistem pela internet são seguidores do e passaram tempo com o Rei dos Reis que virá e Senhor dos Senhores. Obrigado, Pai, por ouvir a nossa oração. Em nome de Jesus pedimos. Amém.